Falar da viagem do presidente Lula à Ásia. Hoje, ele se reuniu com o presidente da China, Xi Jinping, em Pequim, onde assinaram acordos importantes bilaterais. Em uma declaração, ao lado ali do líder chinês, o presidente Lula criticou o que ele chama de guerras comerciais e voltou a pedir paz na Ucrânia e também no Oriente Médio. E, de novo, pediu uma reforma no Conselho de Segurança da ONU. A gente está em conexão direta com o Américo Martins, o nosso analista sênior de assuntos internacionais, que está lá, na China, acompanhando tudo de perto e traz para a gente, ao vivo de Pequim, todos os detalhes. Tudo bem, Américo? Sempre muito bom conversar com você. Bem-vindo à Live CNN. Olá, Renan, muito bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando aqui no live. Renan, agora são exatamente 9h10 da noite aqui em Pequim e acabou agora há pouquinho um jantar em homenagem ao presidente Lula que foi oferecido pelo líder chinês Xi Jinping. Esse jantar conclui a viagem de Estado do presidente aqui à China, que é a segunda viagem de Estado neste terceiro mandato, em pouco mais de 2 anos de diferença entre as duas viagens. Renan, amanhã o presidente retorna a Brasília e ele aqui acabou tendo uma viagem bem sucedida em duas áreas distintas, que eu gostaria de dividir aqui para explicar para vocês em detalhes. Em primeiro lugar, a questão bilateral. Como você disse, muitos acordos foram assinados. 29 acordos, memorandos de entendimento e outros documentos assinados entre os governos dos dois países. Fora uma série de propostas de investimentos privados de empresas chinesas no Brasil. Hoje, vários desses acordos já foram assinados, pelo menos 20 deles durante a reunião bilateral entre os dois líderes. E tem alguns acordos importantes aqui, Renan, como, por exemplo, acordos na área de saúde para transferência de tecnologia chinesa para o Brasil, produção conjunta de vacinas, medicamentos e equipamentos de saúde no Brasil. Também declarações de investimentos na área da manufatura, fabricação de carros, por exemplo, e outros acordos na área de infraestrutura, onde não aconteceram alguns avanços que o governo esperava, como, por exemplo, promessas ou acordos para investimento em obras ferroviárias no Nordeste brasileiro. Isso talvez fique para a visita do Xi Jinping ao Brasil por ocasião da reunião dos BRICS. Existiram sinais nesse sentido, mas não aconteceu nenhum acordo. E o outro lado, Renan, que também foi muito importante, foram as discussões geopolíticas e estratégicas entre os dois líderes durante essa visita de Estado. E aqui eu destaco que houve ali uma sintonia muito grande entre o presidente Lula e o presidente Xi Jinping, especialmente em 3 aspectos diferentes. Em primeiro lugar, a defesa do multilateralismo e do livre comércio. Em todas as ocasiões que os dois líderes falaram hoje pela manhã, numa reunião de cúpula da CELAC, depois numa declaração à imprensa na sequência desse encontro bilateral, eles se manifestaram fortemente a favor do multilateralismo e a favor do livre comércio. O segundo ponto é que eles também calibraram as críticas aos Estados Unidos, dizendo que a intimidação e também a imposição de tarifas unilaterais só levam ao autoisolamento. Essas foram palavras literais do presidente chinês Xi Jinping, tanto de manhã como à tarde. E o presidente Lula não foi tão explícito, mas também defendeu claramente a questão do multilateralismo, dizendo que medidas unilaterais de tarifas acabam apenas prejudicando o desenvolvimento global e também o comércio entre os países. E o outro ponto, o último ponto, muito importante também, Renan, foi mais uma vez uma sintonia fina muito forte entre os dois países com relação à guerra na Ucrânia. O grande conflito na Europa, com os dois líderes falando sobre isso e a declaração final do encontro entre eles, dando destaque para a questão da guerra na Ucrânia, pedindo paz, pedindo apoio às negociações de cessar-fogo e uma negociação para trazer a paz na Ucrânia, a partir dessas conversas que podem acontecer nos próximos dias, conversas francas e diretas entre Rússia e Ucrânia. Os dois países, China e Brasil, defenderam essas negociações e lembraram que os dois países também já fizeram uma proposta sino-brasileira para o acordo de paz. Isso consta
tanto das declarações dos dois líderes como da declaração final conjunta. Vamos ouvir um trechinho do que o presidente Lula falou ao lado do líder chinês justamente sobre essa questão da guerra. Superar a insensatez dos conflitos armados também é pré-condição para o desenvolvimento. Os entendimentos comuns entre o Brasil e a China para uma resolução política para a crise na Ucrânia oferecem base para um diálogo abrangente que permita o retorno da paz à Europa. A humanidade se apequena diante das atrocidades cometidas em Gaza. Não haverá paz sem um Estado da Palestina independente e viável, vivendo lado a lado com o Estado de Israel. Somente uma ONU reformada poderá cumprir os ideais de paz, direitos humanos e progresso social consagrados em 1945 na Carta de São Francisco. O Conselho de Segurança deve refletir a diversidade contemporânea.